do Adilcinho, ele apareceu pela primeira vez para todo mundo numa grande festa durante a Covid, né? Em 2021, em maio de 2021, quando ele completou 51 anos, ele fez uma grande festa no Copacabana Palace, né? E, assim, com todo o simbolismo do poderoso chefão, com convites, inclusive com as imagens das cenas do filme, enfim. Ele começou a surgir para todo mundo naquela festa. E aí, daí ele é um bicheiro de Caxias, e ele começou a crescer muito nesse meio do jogo do bicho, né? E ele, nessa conversa de se aproximar de Rogério Andrade, o outro bicheiro, e o Vinícius Drummond, filho do Luizinho Drummond, né, já falecido, ele deu a ideia, juntos, de formar uma nova cúpula do bicho, justamente para se aproximar, para tentar ocupar um lugar nesse espaço. E o interessante é que o Adilcinho não tem esse berço, né? Como tem, de certa forma, o Rogério Andrade sobrinho de Castor de Andrade, que todo mundo conhece. E o Vinícius filho do Luizinho Drummond. Só que o Adilcinho, ele com seus tentáculos, ele começou a crescer e a aparecer nesse mundo, principalmente porque ele não é só bicheiro, ele também atua nessa máfia dos cigarros. Então, ele começou a aparecer muito nas reportagens, nas investigações, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, só que com essa coisa, esse espírito mesmo de dominar, tanto que hoje ele domina, assim, a Zona Sul, parte da Zona Sul, Centro, Zona Norte. E ele, para se aliar, para provar essa aliança com o Rogério de Andrade, por exemplo, ele chegou a matar uma pessoa que era desafeto, que era o Marco Antônio Figueiredo, Marquinhos Catiri, e o segurança dele numa academia. E com isso ele meio que se aproximou ainda mais do Rogério, de Andrade, porque está preso, tem presídio federal, e começou a tentar, com essa nova cúpula, a dominar a área do Maninho, que, na verdade, na época, estava sob a organização, enfim, o comando do Bernardo Belo. Então, esse Marquinhos Catiri, na época, ele era o braço direito de Bernardo Belo. Então, aí começou essa guerra entre Bernardo Belo e a nova cúpula, né? No caso, Adilcinho, tomando a frente disso. E aí houve brigas para tomar jogo na rua. A gente tem uma cena que a Delegacia de Homicídios da capital conseguiu gravar com imagens, né, que eles colheram ali dos comerciantes, de uma guerra em plena 28 de setembro, no coração da Vila Isabel. E grupos do Adilcinho e grupos do Bernardo Belo para dominar o bicho ali. Outra coisa interessante é que, como todos sabem, a cúpula do bicho sempre, nessa época do carnaval, cada um tem sua escola de samba, e o Adilcinho, ao avançar suas trincheiras na área do Maninho, que é na área do Maninho, do Bernardo Belo, no caso, que eles eram do Salgueiro, ele também resolveu ser o patrono do Salgueiro. Hoje o Adilcinho é esse patrono, né? E mesmo foragido, ele estava foragido há 1 ano e 1 mês, 3 meses, e ele acabou, mesmo assim, ele comanda a escola de samba Salgueiro como patrono. Tanto que, nesse ano, os integrantes da escola tinham até nas suas camisas, na direção, de coordenação da escola, os amigos do patrono. E o patrono é o Adilcinho. Vera, muito obrigado por essa